Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui no Centro Espírita Amor de Jesus, numa reunião de atendimento fraterno. E para harmonizar o ambiente onde nos encontramos, encarnados e desencarnados, vamos ler uma página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorinho. Ele nos diz assim: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa passagem está em João. E Pastorinho nos explica o que João quis dizer ao mencionar essa passagem de Jesus. Creia na vitória do bem, não assim. São 3 os degraus de perigosa descida: o pessimismo, o desalento e a depressão. Antes de tudo, saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Se Ele consente que você sofra dificuldades e conflitos, existem motivos que a sua própria razão desconhece. A substância da lei divina chama-se amor. O problema que você traz nas mãos é desafio ao seu crescimento espiritual. Pense um pouco naqueles que sofrem maiores conflitos e procure ajudá-los, ainda que seja com uma simples oração. Seja forte e persevere no bem. Então agora que já estamos com o nosso ambiente organizado, vamos fechar nossos olhos, procurar nos sentar confortavelmente, acalmar as batidas do nosso coração e deixar que o nosso pensamento se concentre no aqui e agora. Para que dessa maneira possamos fazer a nossa ligação com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial. E pedir-lhes que nos envie seus mensageiros de luz para que conosco, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos realizar mais uma tarde de estudo sobre o Evangelho de Jesus. As nossas energias sejam perfeitas, para que elas possam vibrar no bem e assim ajudar a psicosfera do planeta, que tanto precisa de paz, de harmonia, para seguir adiante. Na certeza de que já estamos todos envolvidos pela luz divina, pedimos permissão para iniciarmos mais uma tarde de estudos em nossa casa de oração. Hoje nós vamos dar início vamos dar continuação ao capítulo 27, Pedi e obtereis, e hoje vamos falar sobre as instruções dos Espíritos. No item 22, fala sobre a maneira de orar. E nós vamos começar o nosso estudo vendo que para que estamos aqui na Terra? Nós viemos aqui para nos completar, para continuar o nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento espiritual e o nosso desenvolvimento material, colocando as nossas qualidades que estão latentes em nós, para irmos melhorando cada vez mais, combatendo as nossas más emoções. E isso faz parte da maneira como vamos combater as más inclinações, como vamos resolver os problemas que nos apresentam no nosso dia a dia, as nossas dificuldades no trabalho, no relacionamento com as pessoas, E isso tudo é responsabilidade nossa. Mas Deus, como não nos deixa sozinhos, está sempre nos amparando, Ele colocou essa possibilidade em cada um de nós. Podemos sim dar conta de todas as tribulações por que passamos no nosso caminho. E qual é o nosso primeiro dever como ser humano? É, assim que acordarmos, fazermos uma oração de agradecimento.
Primeiro, pelo fato de estarmos acordando, de termos a oportunidade de desfrutar de mais um dia no nosso caminhar aqui. Então, vamos dirigir a Deus, aos Espíritos amigos, uma prece, agradecendo a bênção de um novo dia, agradecendo os benefícios que recebemos durante a noite, enquanto estávamos refazendo as nossas energias, porque no nosso descansar físico, o nosso espírito está em aprendizado no plano espiritual. Então, o nosso corpo físico estava descansando, mas o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, estava no plano espiritual em busca de aprendizado, também trabalhando para ajudar aos espíritos que precisam dessa ajuda. Mas e se a gente acorda mal-humorado? O que devemos fazer? Devemos também fazer uma oração, pedindo a Deus que nos ampare durante aquele dia, porque temos deveres a cumprir. Então, que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine, para que nós possamos cumprir esses deveres da melhor maneira possível, para que, vivendo aquele dia em paz e harmonia, a gente vá se preparando para quando a noite chegar, nos recolhermos ao nosso lar e termos uma noite tranquila de sono, descansando o nosso corpo físico e deixando que o nosso espírito se eleve para fazer o seu trabalho no plano espiritual. Então, nós devemos ter em mente que, como nós conduzimos o nosso dia, assim nós estamos no preparo para termos uma boa noite de sono. Então, devemos ter sempre, no dia a dia, procurar manter a calma, a harmonia, o equilíbrio, para que tenhamos uma boa noite de sono e assim nos refazermos das nossas energias físicas e espirituais. O ato de orar cria em torno de nós uma aura de proteção, um campo de força positivo que vai impedir que as energias negativas se apossem de nós. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós elevamos nosso pensamento a Deus, mais nós nos protegemos, mais nós blindamos o nosso ser, a nossa aura, para que ela esteja sempre fortalecida, e não permita que energias negativas se aproximem de nós. Outro grande benefício da oração é que ela faz com que os espíritos benfeitores cheguem até nós, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo. Então, quanto mais nós elevarmos nosso pensamento a Deus, aos espíritos amigos, mais nós estamos permitindo que essa conexão no plano espiritual e nós seja feita. E assim a gente pode receber as boas orientações dos benfeitores que vêm nos sustentar nas provas da nossa vida. E como é essa oração? De que maneira nós podemos orar? Falando com o coração, partilhando com Deus, com os nossos benfeitores, as nossas esperanças, os nossos desejos, assim também como as nossas preocupações e os nossos problemas. Podemos pedir a Deus ajuda, orientação, perdão ou cura. Vamos confiar a Ele todas as nossas ansiedades, tudo que vem perturbando a nossa mente. Porque quando nós recorremos a Deus através da oração, nós estamos humildemente confiando na sabedoria divina, tendo a certeza de que o tempo de Deus é diferente do nosso e que Ele faz por nós tudo o que Ele pode fazer, mas dentro das nossas possibilidades do dia a dia. Então vamos perguntar a Ele:
O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Né? O que o Senhor deseja que eu faça no meu dia a dia? Estou à sua disposição. Então vamos nos entregar a Deus e confiar na sua sabedoria. Não devemos pedir nas nossas orações coisas supérfluas, materiais, e sim pedir a orientação nos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza. Qual a melhor atitude que devo tomar? Qual a melhor decisão para uma determinada situação? Que comportamento eu devo ter diante de determinadas situações que me apresentam no dia a dia, né? De modo que eu não crie para mim e para quem está próximo de mim consequências maléficas que podem vir a me prejudicar e a prejudicar algum outro, né? Podemos também pedir que Ele renove as nossas energias, porque muitas vezes nos sentimos frágeis, sem coragem, né, para continuar a nossa jornada. Então vamos entregar a Deus as nossas dúvidas, os nossos anseios, vamos abrir o nosso coração, pedindo a Ele coragem para continuar a nossa caminhada, fé para que a gente não fraqueje perante os obstáculos que nos apresentam, né? Porque queremos fazer o melhor, e se realmente temos a intenção de fazer o melhor, Deus vai sempre nos proteger. E lembrando sempre que, se estivermos cumprindo o nosso dever, seja profissional, familiar, social, moral, isso já é uma oração diária, né? Porque quem cumpre o seu dever, né, no bem, está fazendo o bem para si e para os outros. E dessa maneira nos ligamos aos bons espíritos. E existe uma hora para orar? Não. Qualquer hora é hora para elevarmos o nosso pensamento e fazermos uma oração, seja de manhã ao acordar, seja à noite antes de dormir, mas sempre que sentirmos necessidade, vamos fazer uma oração, vamos pensar em Deus, vamos conversar com Ele como aquele amigo que, embora não possamos ver, mas sabemos que Ele está ao nosso lado, né? Vamos agradecer tudo de bom que Ele nos oferece, né? Agradecer por um pedido que nos foi atendido e também pedir perdão por um ato que cometemos por sermos ainda imperfeitos e a chance de resgatarmos essa falha que cometemos, né? Então vamos pedir que Ele nos auxilie para que nós possamos errar o menos possível, mas que, se acontecer, que a gente tenha consciência disso e possa reverter essa situação. Sempre na certeza de que quando falamos com o coração, quando falamos com o sentimento, somos ouvidos por Deus, por Jesus, por Maria, pelos espíritos amigos e pelos nossos anjos protetores, né? Segundo os ensinamentos espíritas, a oração boa, forte e que traz resultados positivos é aquela feita com sentimento, com sinceridade e com humildade, através dos nossos pensamentos claros e objetivos, né? Devemos sempre compreender, reconhecer e agradecer as maravilhas concedidas por Deus a todos nós, né? Mesmo que aquele momento não esteja bom para nós, mesmo que naquela hora estejamos passando por dificuldades, mas vamos mesmo assim agradecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e são essas provas que nos fortalecem, né? E dentre as coisas que possamos pedir a Deus e a espiritualidade, a doutrina dos Espíritos nos recomenda destacar as virtudes e a coragem para exercê-las em nosso cotidiano. Então vamos acreditar
que somos bons, que podemos fazer o bem, que podemos fazer melhor. Essa é uma maneira de mostrarmos a Deus a nossa gratidão pela sua criação. E diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: o que Deus lhe concederá sempre, se o homem pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar das dificuldades por si mesmo, mediante ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir. Dessa forma, deixando para ele o mérito da ação. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, quando nós estamos constantemente em sintonia com a espiritualidade, nós temos condição de nos livrarmos das dificuldades, porque os espíritos amigos vêm nos intuir, nos fortalecer, nos mostrando ideias, maneiras de conseguirmos vencer aqueles obstáculos. Mas Deus nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Então não devemos sentar e esperar que os milagres aconteçam, que aquela situação difícil, aquela cura que tanto estamos pedindo, que ela caia do céu assim. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar meios, recursos para que a situação se reverta. E principalmente termos resignação para aceitarmos os desígnios de Deus, né? Jesus é um exemplo claro para nós, né, de como a oração tem valor. Ele constantemente se colocava em sintonia com o seu Pai, se recolhendo, né, num lugar em oração. E assim, dessa maneira, ele ensinou aos seus apóstolos, dizendo: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então é isso que nós devemos fazer: vigiar e orar. Até mesmo os desafios podem ser uma bênção. Eles nos ajudam a ser humildes, o que mantém o nosso coração e a nossa mente mais abertos às respostas de Deus. A gente costuma dizer que normalmente a gente só procura Deus quando estamos passando por uma dificuldade. Quando está tudo bem, é só alegria, é só felicidade, normalmente a gente esquece, né, de orar agradecendo a Deus. Então, quando surgirem os desafios na nossa vida, né, vamos ser humildes para aceitar esses desafios e fazer o possível para vencê-los com calma e resignação, né? E muitas vezes Deus responde às nossas orações de uma maneira que a gente diz: eu não estou entendendo, né, o que Ele quer dizer, mas às vezes Ele coloca em nosso caminho pessoas que vão nos ajudar a superar aquele momento difícil, com uma palavra amiga, com um abraço, né, com um conforto, com qualquer tipo de auxílio. Então é preciso que a gente abra os nossos caminhos, né, abra as nossas intuições para perceber tudo que Deus coloca à nossa volta. E como eu gosto muito de história, vou contar uma história para vocês que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. A história chama-se As Três Orações. Em um grande bosque, 3 árvores, ainda jovens, pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse rei para indicar o caminho do céu. Depois
tantas preces feitas, o mensageiro Rogério desceu a mata e avisou que o Todo-Poderoso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia os pedidos. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o bosque e as árvores, com grande pesar de todas as plantas vizinhas, foram reduzidas a troncos, despidas por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, assim mesmo, com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa. Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos sob encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, embora estivessem separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de pano simples, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. É verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. E assim termino o breve estudo sobre as maneiras de orar e principalmente o valor da prece. Então agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores dessa casa, aos espíritos amigos que aqui estiveram presentes, por mais essa oportunidade, para que nós, encarnados e desencarnados, possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Deus está a uma oração de distância de nós. Então, que nós possamos diminuir essa distância com as nossas orações de agradecimento, de pedidos justos, mas que principalmente tenhamos a humildade de esperar
pela sua resposta, na certeza de que a resposta nos será dada, levando em conta o que é melhor para cada um de nós, de acordo com Deus nosso Pai. Que as nossas orações alcancem a todos aqueles que neste momento passam por dores e aflições. Que o nosso planeta seja envolvido pela paz e pela harmonia e que possamos pensar no bem da coletividade e não no que é melhor só para nós. Que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, renovar nossas energias e transmitir ao mundo a paz, a tranquilidade que tanto precisamos hoje e sempre. E assim, agradecidos, pedimos permissão para encerrarmos mais uma tarde de atendimento fraterno em nossa casa de oração. Que assim seja.